Eu sou Mariana Schutte, CEO da New New, empresa que promove o desenvolvimento das companhias através da educação. E essa série nasce na Semana do Empreendedorismo Feminino. É uma forma que a gente tem de celebrar e enaltecer mulheres por trás de grandes negócios e que estão transformando o mundo do empreendedorismo no Brasil. E hoje eu recebo uma convidada que é especialista em transformar a paixão em valor de marca. Ela fez uma transição de carreira inspiradora, saiu da área de engenharia e supply chain para fundar a NotraCorp, uma consultoria de branding que ajuda marcas de beleza a crescer com estrutura, com margem e com desejo. Além disso, ela é uma empreendedora que usa a internet como ferramenta estratégica de valor da sua marca pessoal. Carla Ramalho, CEO e cofundadora da NotraCorp. É um prazer te ter aqui. Muito obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui. Ai, que bom! Ainda mais na Semana do Empreendedorismo Feminino, que é tão importante, né? A gente tem mais da metade dos empreendedores no Brasil são mulheres, então é muito bom ser talvez um motivo de inspiração para quem for ouvir esse podcast. Com certeza, eu estava comentando com a Camila, que foi a primeira entrevistada aqui do New Talks, e a gente estava falando justamente sobre isso, assim, o quanto o ambiente masculino de negócios tem muita troca, né? Uhum. Os homens, por natureza, já falam muito sobre negócios, sobre dinheiro, e nós mulheres temos ainda muito tabu para falar, principalmente sobre negócios, liderança, gestão. Então a gente criou esse espaço justamente para que a gente possa aprender uma com a outra, mas que a gente possa também levar a nossa voz para muitas mulheres que talvez estejam começando a empreender ou que talvez tenham outras vontades. E eu acho que o mais legal da tua chegada aqui, Carla, é que de todas as minhas entrevistadas, você também usa a ferramenta internet como um lugar que hoje é muito necessário e muito importante, de uma forma muito estratégica. Então, tenho certeza que nosso papo vai ser incrível. Carla, para mim, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que a tua trajetória, ela é verdadeiramente uma transição de carreira, assim, né? Você não apenas mudou de área, né, de engenharia e supply chain para um universo muito diferente, mas também utilizou a bagagem técnica que você tinha dentro dessas áreas como uma vantagem competitiva. Você mesmo estava me contando agora que como engenheira você usa hoje muito do que você aprendeu até como criadora de conteúdo. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua história, da sua trajetória e qual foi o principal ponto de virada, né? Quando que você se deu conta de, nossa, peraí, eu preciso mudar de rota? Olha, engraçado porque a gente faz uns planos, assim, quando a gente é adolescente, e aí depois as coisas vão acontecendo, e aí, de certa forma, os planos voltam para aquele micro sonho de criança que a gente tinha, né? Eu sempre quis trabalhar com moda. Em algum momento, eu queria fazer design de moda, e aí, mas por incrível que pareça, hoje eu me dou muito bem com meu pai, mas na época eu não tinha uma relação muito boa com ele. E aí, eu percebi que pra eu sair rápido da casa dos meus pais, eu tinha que ter uma carreira que me pagasse bem. Sim. E aí eu percebi que essa carreira não era moda. Infelizmente, né, aqui no Brasil, a proporção entre pessoas que trabalham com moda e as pessoas que ganham bem no mercado de moda, ela é muito desproporcional. Então eu pensei, poxa, se eu quiser ser independente rápido, eu não posso ir para um design de moda, eu preciso trabalhar com moda por outro ângulo. Qual ângulo é esse? E aí eu pensei que talvez a engenharia fosse esse ângulo. Eu sempre fui boa de exatas, gostava de exatas. E eu tive um professor de física no colegial que me convenceu a estudar engenharia. Daí eu fui fazer engenharia, passei na Federal do ABC para materiais. E aí eu pensei, bom, eu entro na moda pela indústria têxtil. Só que aí as coisas foram mudando e aí eu acabei entrando na indústria cosmética. Olha só. E eu gosto de maquiagem também. Eu sempre falo nos meus conteúdos que moda e beleza são áreas muito correlatas, porque a gente vê essas flutuações de tendência se refletindo primeiro em moda e depois em beleza, ou vice-versa. E aí eu comecei a trabalhar na Avon.
como estagiária, e aí dentro da Avon eu fui trainee. O programa de trainee da Avon era interno, nem sei como é hoje, mas ele era interno. E aí depois disso eu fui trainee, passei por várias áreas, e aí dentro dessas áreas eu fui descobrindo outras habilidades que eu tinha além de ser engenheira. E aí eu comecei a perceber que eu tinha bastante criatividade, e que a minha criatividade, diferente de uma criatividade de uma pessoa de humanas, que é uma criatividade artística, a minha criatividade, ela é um pouco mais metódica, assim. Ela tem uma orientação… Mais cartesiana. Ela é bem cartesiana, exatamente. Mas isso não necessariamente é uma coisa ruim, porque depois de passar por várias áreas, e eu fui engenheira de embalagens durante muitos anos, trabalhei em supply, trabalhei um pedaço em vendas. O ponto comum de todas as áreas que eu trabalhei é que eu conseguia arrumar soluções não convencionais para os problemas daquelas áreas e para algumas coisas que não estavam conseguindo ser solucionadas. E aí eu percebi que talvez eu não queria ficar na engenharia. Consegui uma oportunidade em marketing. Eu entendia que era um trade-off que eu tinha que fazer. Então eu tinha que escolher entre eu ser promovida muito rápido e aí atingir o cargo que eu queria, porque num futuro eu tinha essa coisa de querer ser vice-presidente ou ser C-level de alguma Sempre teve uma ambição, assim, de crescer. Super, eu sempre quis estar ali num cargo bem alto. Mas eu entendi que talvez essa ambição de estar nesse lugar… eu precisaria abrir mão um pouco dela e passar por mais áreas para eu ter uma formação um pouco mais generalista. Que é uma tendência muito grande hoje, né, no mercado. A gente ser menos especialista e mais generalista, saber sobre mais coisas, né? E aí eu fui para marketing, e o marketing dentro das grandes indústrias, ele é dividido em duas áreas. O marketing de desenvolvimento e o marketing de ativação. Eu fui para marketing de desenvolvimento, que é a área que tem as ideias dos produtos. Então é uma área um pouco mais analítica. Ela olha muito para tendência, olha para dados de mercado, olha para outras marcas. Então, depois desse produto, quando ele já está pronto, ele vai para marketing de ativação, que é o marketing que vai comunicar a existência desse produto para o público. Então, queira ou não queira, ter um engenheiro ali dentro daquela área de marketing, eu quase que virava o Google Tradutor da galera da publicidade com a galera do P&D. Porque eu já tinha uma bagagem de embalagem e de desenvolvimento de produto muito forte. Então, às vezes, eu conseguia passar uma bola mais redonda pro time de P&D. Por essa quase osmose, assim, adquirir muitos conhecimentos nessas outras áreas, por trabalhar e por ser muito curiosa. Eu sempre fui muito curiosa. E aí eu entreguei um projeto muito grande na Avon. Quando eu finalizei a entrega desse projeto, a Natura comprou a Avon. E na Natura eles estavam começando o mesmo projeto em uma metodologia diferente. E aí eu consegui uma transferência para a Natura. E aí eu implementei esse mesmo projeto na Natura. Que legal. Daí fiquei 2 anos na Natura mais ou menos, desenvolvi alguns outros produtos lá. Só que nesse meio tempo, enfim, pandemia, né, casou muito com a pandemia, com algumas outras questões de saúde mental que eu já tava deixando de lado. E aí eu saí da Natura por um burnout. Olha só. Então, esse foi um momento de inflexão, assim, na minha vida, porque eu percebi que eu tava fazendo o que eu gostava, mas a minha saúde mental foi negligenciada durante muitos anos. E aí eu tinha muita dificuldade em impor limites entre, enfim, o que era trabalho, a hora de parar de trabalhar. E eu acho que todo mundo tem um pouco dessa dificuldade, é muito da cultura do brasileiro, ainda mais quando a gente tá vendo, assim, um cenário que naquela época tava muito competitivo por conta da pandemia, ninguém tava querendo perder o emprego. Então foram junções de fatores. E aí eu acabei saindo do trabalho e na época eu já criava conteúdo. Naquela época eu já tava assim, e não era um conteúdo tão… A gente tá falando de hoje. Que ano? A gente tá falando de 2022, quando eu saí da Natura. E aí eu, na época, tinha uma estrategista de conteúdo, que ela trabalhava numa agência que eu era agenciada. E aí, quando eu saí da Natura, eu pedi pra ela trabalhar só pra mim. E aí, numa dessas conversas, onde a gente tava falando sobre os próximos passos do meu conteúdo, ela começou a me fazer umas perguntas sobre a minha trajetória na indústria, que eu achei que ela tava só divagando. E aí, a gente conversou por umas 2 horas, e aí no final ela falou assim, você precisa falar disso no seu conteúdo. E eu falei, cara, não dá. Tipo, pelo amor de Deus, quem quer ouvir sobre essas coisas? No final, todo mundo queria ouvir sobre essas coisas. Eu como tua seguidora, eu acho muito interessante isso, assim, que você tem um equilíbrio entre
falar de moda e beleza, que é um ecossistema muito natural das redes sociais, né? A gente tem muita gente falando disso, mas com uma certa profundidade nesse lugar do trabalho também, né, dos negócios. Mas olha só, desculpa te interromper, mas você falou tantas coisas e eu fui anotando aqui algumas coisas. Depois você vamos parar e voltar. Vamos depois abrir umas abas, né? Abrir uma abinha aqui. Primeiro você falou muito sobre o quão curiosa e criativa você é, né? E isso eu acho que interessante, porque você foi trazendo isso, eu falei, nossa, será que esse talvez seja uma das personalidades ou um dos skills das empreendedoras hoje, né? O quanto a gente precisa ter curiosidade, o quanto a gente precisa ser criativa para conseguir, né, navegar e liderar uma empresa, né? Uma skill muito legal. E outra coisa que você trouxe para mim, que aí eu queria aproveitar para já puxar essa próxima pergunta, foi a questão do seu burnout, né? Que você falou, olha, me negligenciei, estava trabalhando demais e não me priorizando. E tem um dado muito interessante do Serasa que mostra que a flexibilidade é a principal motivação do empreendedorismo feminino, né? As pessoas conseguirem ter essa flexibilidade para cuidarem, obviamente, né, dos seus filhos, da sua casa, porque a gente tem esse recorte feminino da cuidadora, mas também para poder ter tempo para cuidar, né, individualmente de cada uma, enfim. Eu acho realmente esse um dos pontos mais legais do empreender, assim, eu poder definir a minha agenda, eu poder definir quando eu vou, quando eu não vou, enfim, eu ser dona do meu tempo. Mas eu também acho isso uma grande falácia, porque eu enquanto empreendedora aí de uma empresa, eu raramente tenho pausas e tempos para mim, ou quando eu paro e eu não tô glamorizando isso, pelo contrário, eu acho isso um problema bem complexo, assim, de empreender. Mas quando a gente consegue parar, a cabeça da empreendedora nunca para, porque a gente tá ou criando, ou preocupada com um tempo ou outro. E aí, você que fez essa transição de carreira, por que eu tô te perguntando isso? Porque em vários momentos que eu tô nesse momento meio burnout, assim, do tipo, cansada do empreender, eu fico, como eu sonho com uma CLT Premium, eu sempre brinco com isso, do tipo, meu CLT Premium, que daí essa preocupação não vai com a gente. E você saiu justamente porque tava com a saúde mental. Isso mudou no empreender, assim? Você acha que de fato melhorou ou não? Foi uma falácia mesmo que constroem sobre o empreender? Eu acho que é diferente, porque eu trabalho muito mais hoje. Com certeza. Muito mais. Só que essa questão que você falou de flexibilidade é diferente. Porque hoje eu consigo encaixar coisas na minha rotina. E aí eu escolho trabalhar um pouco mais tarde. Eu escolho fazer alguma coisa no final de semana. E aí eu consigo modular um pouco mais a minha rotina. Eu acho que nós, mulheres, a gente tem tantas coisas na nossa vida que são inflexíveis. E a gente ter a oportunidade de flexibilizar algumas dessas coisas é muito… É um privilégio muito grande que a gente tem. E aí eu acho que essa pra mim foi a principal questão. Mas como eu te falei, hoje eu trabalho muito mais. Eu tô sempre trabalhando. Eu tenho 2 celulares, um pessoal e um de trabalho. Porque se eu tiver um celular só pra fazer tudo, eu não paro de trabalhar nunca. Uhum. Mas só que assim, o trabalho hoje é diferente. Então, eu tenho esses picos de produtividade que eu tenho que fazer. Eu sento, fico em silêncio, faço as coisas e tal. Mas tem um pouco daquela coisa do eu estou fazendo algo pra mim, né? Então, é a minha empresa, é a minha motivação, é as minhas coisas, etc. Mas hoje, por exemplo, eu consigo fazer aula de personal das 9 às 10h30 da manhã. Que é um horário que, tipo, ninguém consegue. É um horário que todas as pessoas CLTs estão sentadas na frente do computador trabalhando, porque é o horário que a galera tá a todo vapor ali respondendo e-mail. Isso não significa que quando dá 9 horas da noite, tá todo mundo assistindo novela, eu tô trabalhando. Sim. Mas foi uma escolha que eu fiz e eu não me arrependo dessa escolha. Que bom. Me conta um pouco da Nutracorp. Qual foi a lacuna, assim, que você identificou quando você resolveu empreender dentro do mercado da beleza? E o que te motivou a criar ela? Qual o problema, assim, que você quis resolver? Eu não identifiquei nenhuma lacuna. Quem identificou foi um cliente meu. Então, o primeiro cliente chegou e perguntou se eu prestava consultoria.
Você começou, então, você saiu da Avon e começou a fazer a transição como influenciadora. Não, eu já era influenciadora. Só que na época, como tinha uma questão com compliance da empresa, eu não fazia publicidade para marcas de beleza. Sim. Então todo o conteúdo que eu fazia era ou coisas que eu recebia, e aí a marca não te… quando você recebe um produto de uma marca, você não tá recebendo um pagamento e nada, você não tem obrigação de postar nada. Então era só coisas que eu recebia, permutas ou produtos de presente, etc. Então, e aí assim, outras coisas, publicidades eu fazia, mas o volume era muito pequeno. Então não era um volume compatível com a receita que eu tinha como CLT. Quando eu saí, eu fui da Avon pra Natura. Quando eu saí da Natura, eu falei, bom, agora eu preciso de fato fazer publicidade pra me manter, né, como criadora de conteúdo. E aí eu consegui… E aí eu passei a fazer publicidade para marcas de beleza, porque não tinha mais nenhuma questão de compliance, já que eu não trabalhava mais nenhuma marca de beleza. E aí eu tirei uns… Eu falei, bom, eu tenho 1 ano, né? Eu tinha uma reserva ali de dinheiro e tal. Eu falei, eu tenho 1 ano para decidir o que eu vou fazer. Então eu tive também esse privilégio de conseguir cuidar da minha saúde mental por 1 ano. E criar conteúdo, que é um trabalho bem mais leve do que ser CLT. Porque daí eu consigo também modular horário, eu consigo tirar 1, 2 dias pra gravar tudo, editar tudo, fazer tudo. E aí, um belo dia eu recebi uma mensagem de uma seguidora perguntando se eu prestava consultoria pra marcas. E aí eu falei, sim, claro. E foi aí que começou a Nutracorp. E lembra da estrategista de conteúdo? Sim. Ela virou minha sócia. E vocês fazem isso pra empresas e pra marca pessoal também? Algumas marcas pessoais, sim. Se é uma influenciadora de grande projeção. Então a gente fez isso um pouco pra Mari Maria. Quando ela fez aquela transição dela pro laranja. A gente fez uma estratégia também para a Mari Maria influenciadora, que enfim, casava com esse momento de marca que a gente também projetou pra ela. Então assim, quando é uma influenciadora que tem marca, ou é uma influenciadora de projeção muito grande, a gente faz porque você não deixa de ser uma marca, né? Marca pessoal, ainda mais quando você é muito grande. E aí, ao longo do tempo, era eu e a Lili, durante um tempo, a gente contratou mais uma pessoa. E aí, a gente começou a precisar de mais gente. E aí, a gente contratou uma pessoa de financeiro. Isso também veio de uma necessidade dos clientes. Porque a gente começou como uma consultoria mais focada em marketing, nessa parte de arquitetura de portfólio, desenvolvimento de produto, que era muito a minha área. E comunicação, branding, a estratégia de lançamento de produtos, que é muita área da Lili. Estratégia de influenciador, essa parte de marketing de desenvolvimento e marketing de ativação. Só que marketing e desenvolvimento, como é uma área muito ampla, ela não pega só pesquisa de mercado, insights, etc. Ela pega um pouco de finanças também, porque você precisa entender se o seu produto é financeiramente saudável. Claro. E muitas vezes o produto dos nossos clientes não era financeiramente saudável. Principalmente quando a gente fala de um produto físico, que você tem uma margem bem mais baixa. A gente não conseguia explicar para os clientes isso de uma forma que eles conseguiam entender o quanto isso era importante. Eu falei, eu preciso trazer alguém especialista para isso. Foi daí que a Andresa veio, e aí com o tempo ela se tornou sócia. Daí a nossa empresa, que antes era uma empresa só de consultoria de marketing, de desenvolvimento e marketing de ativação, ela se tornou uma consultoria de negócios. Porque hoje a gente faz tudo para o cliente. Desde planejamento financeiro, a parte assim, o cliente chega e fala, eu tenho, sei lá, 5 milhões para investir numa marca, para ter uma marca. Como que eu distribuo esses 5 milhões? O que eu gasto em produto? O que eu gasto em campanha? O que eu gasto em influencer? E a gente tem toda a estrutura de planejamento financeiro para isso. Isso sempre no mercado da beleza? A gente faz para moda também. Ah, legal. Mas a maior parte dos nossos clientes é de beleza. Eu até ia dizer, né, que o mercado da beleza no Brasil é um dos maiores do mundo, né? Só em 2025 a estimativa de faturamento foi de 23 bilhões de dólares. E o crescimento anual projetado é de 4,55% até 2030. É muita coisa. E eu acho que, óbvio, que as redes sociais têm um papel muito grande nisso, né? Não basta 1 minuto a gente tá ali na rede social, a gente vê que é um grande vórtice, assim, né? De consumo, principalmente dessa questão de beleza e moda. Ao mesmo tempo, ele é um mercado que está se tornando um pouco saturado e muito competitivo. Justamente por isso, assim, porque tem muita criadora de conteúdo e muita empresa investindo no mercado, obviamente, que está crescendo. Então, eu queria te perguntar, assim, quais são os principais elementos que você acha que são importantes para uma marca de beleza
para ser autêntico, para ser impactante, obviamente, para ser rentável, porque a gente tá aqui para falar de negócios, né? A primeira parte que a gente fala é sempre um bom brand book, assim, um bom estudo de branding. Porque daí é da onde vai sair toda a parte estratégica. Então, se você não sabe muito bem para quem você tá vendendo e qual é a alma da sua marca, você não consegue fazer um produto que seja robusto o suficiente para vender. E aí o produto fica genérico. Então, todo produto que você vê na prateleira que é genérico demais, ele muito provavelmente não tem um branding forte por trás. Mas assim, tem que ter uma junção de um bom branding e um produto com boa performance. Porque ter só o branding, ele não vai salvar o produto. Ele pode vender o produto pela primeira vez, mas ele não vai garantir recompra. E rentabilidade se garante na recompra. Se garante na frequência que o consumidor volta para sua marca. Então, é uma junção tanto de um bom branding, porque ele vai contar a história da sua marca através do produto, mas também de um produto que vai performar e se tornar indispensável na cesta do consumidor. Porque quando a gente fala de produtos de beleza, ele disputa espaço com várias outras coisas na cesta do consumidor. A gente tem a sorte, né? Você falou dos dados do Brasil, só para contextualizar em posições. O Brasil é o 4º maior do mercado do consumidor de beleza e cuidados pessoais do mundo. Esse valor é muito puxado por conta de cuidados com o corpo, porque a gente tem muito esse hábito de higiene. Então, sabonete, desodorante, essas coisas que são… O próprio clima, né, deve influenciar para isso, esse calor. E nós somos o 2º maior mercado consumidor de redes sociais do mundo. A gente só perde para os Estados Unidos. Então, isso também é um ecossistema que alimenta o mercado de beleza. Por isso que tem muita influenciadora de beleza, muita marca de beleza. Só que da onde se diferem as marcas que vão durar 2 anos e as marcas que vão durar 10? Se diferem em bons produtos e um branding bem construído. E branding é repetição de código. Então, também tem um pouco disso, assim. Há quantos anos o azul da Tiffany é aquele azul? E aí, quando a gente fala de consistência, também tem a ver com rentabilidade. Porque se você sabe o que você tá fazendo e por que você tá fazendo, você sabe exatamente onde você quer chegar. Mas às vezes as marcas têm muito essa coisa do agora tá vendendo muito body splash, então eu vou fazer um body splash. Tá, mas isso tem a ver com a sua marca? A gente tem visto muito essas coisas com influenciadores. Cada vez mais os influenciadores mais reconhecidos e relevantes, eles têm nichos específicos. Eles são autoridade dentro dos segmentos deles. E aí, essa construção de autoridade também se aplica em marcas. Se você não tem um bom brand book, você não tem essa segmentação. Legal. E Carla, me diz uma coisa, você que, né, estuda muito e olha muito para esse mercado, assim, você acha que a gente chegou num pico de saturação desse mercado da beleza? Ou você, olhando assim para os próximos 5, 10 anos aqui no Brasil, qual é o cenário que você mais aposta para o mercado da beleza e o que mais te preocupa? O que mais me preocupa é a quantidade de gente frustrada que vai ter marca que vai morrer, muita marca que vai morrer ao longo desse tempo. Que tá nascendo nessa onda que tá grande agora, surfando essa onda, mas que sabe que vai virar uma marola em algum momento. E aí o passivo que isso vai deixar de produto que vai ser jogado fora, que aí já tem todo um tema de sustentabilidade, que eu nem vou me estender nesse tema, mas enfim, sustentabilidade, emprego, falta de estruturação. Porque assim, quando você tem uma empresa que tem um branding forte, ela também vai ter valores fortes dentro dela. E isso vai ter funcionários mais orientados ao resultado, o que significa que as pessoas vão trabalhar melhor e vão ser mais produtivas. Se você não tem uma coisa definida desde o começo, você vai ter funcionários surtados, porque cada hora o dono da marca quer ir para um lugar, ele não sabe o que quer. Sim. Então ele vai olhar, agora é body splash, agora é batom, agora é não sei o quê. Agora é produto de cabelo. E aí o funcionário fica perdido. E aí o funcionário fica surtado. Aí o funcionário tem um burnout. Mas a culpa é do funcionário, nunca é do dono da empresa. Só que empresas que têm um branding forte… E branding é uma coisa que atravessa a cultura organizacional. Que atravessa a marca, que atravessa a embalagem, atravessa tudo. Elas vão ser mais consistentes ao longo do tempo. Então assim, branding é logo, é paleta de cor? Também, mas branding são valores de marca, é propósito, é visão, é missão. E é você olhar todos os dias para aquilo e você se comprometer com isso. Eu vou dar o exemplo da minha empresa. A gente tem 2 valores muito fortes na Nutracorp, que são transparência e orientação ao resultado.
Se a gente não tá fazendo alguma coisa com esses 2 valores, seja pra gente mesmo ou pros nossos clientes, a gente não faz. Orientação ao resultado. O que eu estou fazendo agora contribui para o resultado desse cliente? Contribui para chegarmos mais rápido ao resultado? Não contribui. Então a gente tem que agilizar para chegar mais rápido no resultado. Mas ao longo do tempo, as coisas vão se perdendo. E se você não tem o foco nesses valores e na sua visão, no seu propósito de marca, você vira um grande nada. Com certeza. E aí os seus funcionários viram um grande nada. Então se alguém que tá ouvindo a gente é dona de empresa e ela tem funcionários, se essa dona de empresa não tem muito claro o objetivo que ela tem para a empresa dela, aonde ela quer chegar, o que ela precisa fazer, e o objetivo não é assim, daqui a 5 anos eu quero andar de Porsche. Não, é aonde a minha empresa quer estar daqui a 5 anos. Eu quero ter um ponto no shopping Morumbi, eu quero ter um ponto na Oscar Freire. Então, vamos fazer de trás para frente. O que eu preciso fazer para ter o ponto no shopping Morumbi? Eu preciso ter tanto de faturamento, eu preciso ter tantos funcionários, eu preciso ter um portfólio de tantos produtos. E aí, é dessas metas que você vai colocando o seu time para trabalhar. Você trouxe uma coisa que eu acho bem importante, assim, até pegando o recorte atual do que eu sinto do mercado de influência, né? Que hoje a gente fala muito mais de CPF do que CNPJs, principalmente na internet. Isso acaba confundindo um pouco, porque, assim, influenciadora e blogueira é um trabalho, né? É um trabalho remunerado, é um trabalho que dá trabalho, e ao mesmo tempo, eu entendo que talvez seja um movimento que gere muita confusão na cabeça das pessoas que acham que é a partir daí que elas vão empreender. E que não dá certo para todo mundo. É um pouco do que tu falou lá no início. Quando eu queria trabalhar com moda, o recorte, quem ganha bem com moda é muito pouco. Assim como quem ganha bem como influenciador hoje no Brasil, se a gente for pegar, muito pouco também, né? Dentro dessa quantidade. Então, eu queria entender um pouco, assim, da sua história, né? Porque você tem um CNPJ e um CPF, enquanto uma empresária de uma consultoria e uma influenciadora muito reconhecida nas redes pelo que você mostra da sua vida e influencia, assim. Como que é pra você girar esses 2 pratinhos, né? E um retroalimenta o outro. Qual retroalimenta o outro mais? Queria ouvir um pouco essa sua... Enfim, contar pra gente um pouco de como é esse lugar. Tá. A minha criação de conteúdo, ela não é um CPF, tá? Ela também é um CNPJ. Olha só. Então eu tenho 2 CNPJs e um CPF. E o meu CPF, eu não mostro nas redes sociais. E aí, tanto é que existe uma escolha de alguns influenciadores de mostrar muito da vida pessoal deles. Essa não é a escolha que eu fiz. Porque a partir do momento em que você monetiza muito com a sua vida pessoal, o que te sobra pra você? Nada, né? Tipo, nada mesmo. Porque daí, você não pode se dar o luxo de ficar um dia sem postar nos stories. Ou você não pode se dar o luxo de querer ter um dia de paz, assim. Sim, a sua vida vira um roteiro, né? E um reality show, né? Então, tem certas coisas que eu, como influenciadora, não acho que elas são feitas pra mostrar. Porque, como você bem falou, ser influenciadora é um trabalho. Então, pensando, eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de dar exemplos pra ilustrar as coisas. Tem um tempo que eu me divorciei. E eu só contei no meu Instagram 3 meses depois que eu me divorciei. Eu já tava divorciada há muito tempo e eu só contei isso numa tela de stories, pedindo pras pessoas não comentarem o assunto, porque era um assunto encerrado. Justamente porque eu criei uma distância das pessoas entre a minha vida pessoal e a minha vida corporativa nas redes sociais, essa decisão foi super respeitada. Então eu não tinha comentários das pessoas nos meus vídeos do tipo, ela separou do marido? E não sei o quê. Por quê? Porque ser influenciador é um trabalho. Então, você chega no seu trabalho CLT falando num megafone pra todo mundo que você se separou do seu marido? Não. Então por que eu falaria nas minhas redes sociais? Muito bom. Então, não é todo mundo que tem essa maturidade, né? Porque justamente, enfim, é um pouco o perfil do brasileiro que consome isso o tempo inteiro, né?
Vou aproveitar esse teu exemplo, que eu acho que ele ilustra bem. Recentemente a gente viu um caso que mistura muito esse empreender com se expor, né? Enfim, foi uma grande crise aí que a gente viu de uma empresária, que também é blogueira, que talvez tenha tomado uma decisão equivocada de gestão e no negócio e virou uma crise. Na sua visão, assim, qual o principal erro de gestão de crise que você observa, principalmente no mercado, assim, de influência, sabe? E como que a gente consegue diferenciar um pouco a empreendedora da influenciadora? As influenciadoras não se pensam como empresa. Esse é o maior erro de todas as influenciadoras. Elas acham que é só tipo, eu vou abrir aqui a câmera e falar da minha vida e é isso. Esse é o maior erro que elas cometem, porque elas não têm estratégia. E tipo, se a partir do momento que é um trabalho, você tem que fazer isso com estratégia. Mesmo, tudo bem, a estratégia pode ser mostrar a sua vida pessoal, mas faça isso de caso pensado, tenha um plano. O problema é que as pessoas não têm um plano, e aí elas fazem isso sem entender as consequências. É que assim, na minha cabeça, talvez isso possa funcionar de uma forma diferente, porque a minha cabeça é de exatas. Sim. E eu sou muito orientada a como as coisas funcionam em exatas, que é, temos uma decisão a tomar. Quais são os possíveis outputs, quais são as possíveis saídas que essa decisão pode nos levar? Se eu tomar essa decisão, pode acontecer isso, isso e isso. Eu tô preparada para os possíveis outputs dessa decisão? Sim. Então vamos continuar. Independente de qual seja, eu tô preparada? Tô. Beleza, vamos continuar. Não estou preparada, então eu vou me preparar, porque daí se alguma dessas coisas acontecerem, eu posso manejar. O grande problema das influenciadoras e das gestões de crise é justamente deixar a emoção tomar conta na hora que você tá gerindo uma crise. E deixar o CPF tomar conta de você na hora da crise. Não, isso é um ponto muito importante, assim, porque eu acho que hoje eu, trazendo um pouco a minha experiência e até um desafio meu, assim, como empresária, né, eu acho que você ainda falou, você vai muito bem no LinkedIn. Nossa, eu realmente, no LinkedIn é uma rede que, por mais que, né, tenha muito preconceito, eu acabo surfando muito bem, mas eu ainda tenho um desafio muito grande, que é trabalhar as outras redes. E eu sinto um julgamento das pessoas muito no lugar de, nossa, mas você é empresária, pode ser low profile, não precisa se expor. Ao mesmo tempo, eu olho para o mercado, predominantemente de homens, que estão ali mostrando todos o seu dia, o seu treino, e que as redes sociais acabam comprando. Hoje, eu tenho muitos clientes que vieram do meu LinkedIn, muitos, assim. Mas é trabalhoso, né? Precisa estratégia, e eu acho que hoje, principalmente nós mulheres empresárias e nós mulheres, de certa forma, é mais fácil a gente postar algo sobre a nossa vida do que algo sobre como a gente chegou até aqui, ou quais são os desafios, ou quais são as principais dores que existe, né, no empreender feminino, assim. Tanto é que a gente tem poucas vozes falando sobre isso, né, sobre esse ambiente de negócio e do empresariado e de gestão e de liderança dentro dessas redes. Então, fica aí um lugar também fazendo o meu meia-culpa e trazendo também a minha inspiração, assim, por você, porque eu acho que você acaba fazendo isso de uma forma muito legal, assim. Mas você não sente que é um pouco porque a gente foi condicionada a sempre ser muito modesta com as nossas conquistas? Com certeza, com certeza. Assim, a gente não pode, né? Não. Porque a gente não pode se achar, a gente não pode ser soberba. E é sempre assim, quando a gente vê um homem falando uma coisa, uma mulher falando a mesma coisa, a mulher é invejosa, ou ela é arrogante, ou ela é soberba. E o homem é assertivo, o homem é seguro de si, o homem sabe do que ele tá falando. Em algum momento da minha vida, e não muito distante, eu acho que foi desse ano pra cá, eu comecei a aceitar o arrogante que as pessoas acham que eu sou. Uhum. E eu acho que tem uma coisa também, eu nunca esqueço um mentor meu que falava sobre a prepotência saudável, né? Que eu acho que é importante a gente ser minimamente prepotente, arrogante e principalmente ambicioso e ambiciosa, né? Porque é um pouco do que você falou, se eu vejo um homem postando, sei lá, uma Ferrari, tem um monte de homem que vai estar lá e vai estar aplaudindo porque ele chegou lá. Mas a mulher pode parecer prepotente ou arrogante, porque ela tá expondo um pouco, né, da sua vida, enfim. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E hoje é importante a gente dar voz também pra nossa luta e também pra nossa glória,
né? E eu acho que isso ajuda também a educar mulheres para mostrar um pouco do seu corre, para mostrar que pode ensinar muita gente. Então, acho que esse é um ponto bem legal, assim. Toda mulher pode ser uma fonte de inspiração para outra mulher. Não importa se essa mulher tá naquele momento ferrada com alguma coisa. Mas toda mulher pode e deve ser ponto de inspiração para outras mulheres. Essa questão de as mulheres não falarem sobre negócios, não falarem sobre as coisas e competirem entre si, é uma coisa que vem… É um pensamento um pouco pré-histórico que vem de como a gente foi criada a sempre disputar a atenção dos homens, mas não necessariamente a gente precisa ser assim. Hoje a Nutracorp é uma empresa 100% feminina e enquanto eu puder e enquanto minhas sócias puderem, a gente vai continuar assim, porque a gente quer mostrar que a gente consegue entregar muito mais do que empresas formadas por homem, com uma sensibilidade diferente e sem perder a orientação ao resultado que as empresas masculinas têm. Com certeza. E eu acho que existe muito esse lugar da energia feminina que a gente coloca nos negócios, que eu acredito que é uma energia muito mais contemporânea. Porque a energia masculina, né, era muito industrial, da competitividade, do top-down, da gestão. Hoje a gente trabalha de forma muito mais colaborativa, a gente coloca a empatia, a saúde mental, coisas que são muito relevantes, o próprio impacto e transformação, que tem essa questão da energia feminina, né? Então, não é à toa que lideranças femininas, já é provado que ela ajuda a trabalhar muitas questões que são as principais dores hoje de negócios, tanto de pequenos, micro, como de grandes empresas, né? Não é à toa que a gente precisa lutar muito pela diversidade em cargos de liderança e principalmente em posições também de donas de empresa que vão estar lá fundando a sua corporação com alicerce dessa energia muito feminina, assim, que é muito fundamental para os dias de hoje, que, cara, tem questões muito duras, né, muito complexas. Então, que a gente consiga pintar um pouco mais o mundo aí de uma cor. De cor, porque os homens não são coloridos, exatamente, né? As mulheres são coloridas, exatamente. E eu comecei a reparar uma coisa, as pessoas que eu conheci que mais fogem de conflito, de todas as pessoas que eu já conheci na minha vida, são sempre homens. E é impressionante como homens colocam conflito embaixo do tapete. E as mulheres sempre enfrentam os conflitos. Sim. Elas, do jeito delas, que é mais humano, que é com muito mais responsabilidade emocional. Mas se a gente parar pra pensar, e a gente não precisa estender isso só ao ambiente de trabalho, mas ao ambiente pessoal também. Os homens, eles colocam o conflito embaixo do tapete, então eles preferem não resolver as coisas do que enfrentar a situação, a saia justa. E saia justa é uma coisa que a gente tá acostumada. Então a gente consegue endereçar problemas e situações difíceis e resolver as coisas. E as coisas andam. Claro, com certeza. E os homens fogem de conflito. Então isso também é uma fortaleza de nós, mulheres. E eu acredito que é justamente por isso que a gente acabou ao longo do tempo se tornando líderes melhores em corporações. Porque a gente não foge de conflito. O que é uma coisa que as pessoas não acreditam, né? Que a mulher é mole, ela é fraca, ela é muito coração. Não, mas na hora de sentar e falar um negócio sério, que precisa ser falado, a mulher fala, ela não foge. E esse é uma das principais dores corporativas, assim. Eu que trabalho com educação, né? Hoje, a maioria dos nossos clientes buscam trabalhar a comunicação interna. Porque as pessoas até hoje não sabem conversar. A gente pode estar falando de tecnologia, de inteligência artificial, de várias ferramentas que são necessárias, mas as soft skills, às vezes, é a base de pequenas coisas. A gente ainda não sabe conversar, a gente acha ainda que ter conflito é uma coisa ruim, pelo contrário, pode ser super positivo, principalmente para trazer novos pontos de vista. E então acho que esses são pontos muito legais. Carla, muito obrigada pela conversa com você, assim, para mim foi uma honra. Eu acho que de tudo para mim fica a importância de a gente dar voz ao que a gente faz e a importância de a gente não ter vergonha de mostrar quem a gente é e principalmente o quanto, né, mostrar para o mundo o que a gente faz e o nosso corre é, querendo ou não, o que vai pagar nossas contas e a gente não precisa ter medo, a gente tem que fazer isso com estratégia, com branding e para mim foi uma honra, um prazer ter você aqui. Muito obrigada, eu tô muito feliz de ter vindo aqui, eu espero que quem esteja aí na audiência tenha gostado. Foi tudo. Obrigada. Gente,
E fiquem de olho que tem mais podcast aí pela frente. Obrigada.